Olá, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico, primeira edição. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como faço todos os dias, quero saudar-lhes dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Mais uma vez eu vou lhe dizer, se você desejar aprender esta frase com caracteres gregos, entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, vou repetir, @Roberto Cruvinel, e lá no meu Instagram você vai encontrar uma imagem com esta frase, Reeirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Você vai encontrar os caracteres ali, vai encontrar também a transliteração e o significado. Não adianta colocar a paz do Senhor no Google Tradutor. O Google Tradutor faz a tradução para o grego moderno. E o grego que eu falo aqui, que os meus colegas, professores falam aqui, é o grego koiné, é o grego helenístico ou grego bíblico. Comigo na técnica de som o Rafa, comigo no apoio técnico, logístico e na assessoria para assuntos de língua inglesa, a Adriana, e nós vamos trabalhar. Hoje, abrilhantando o programa, não é? Este jovem irmão, pastor Elias Soares, meu amigo, escritor, professor, pastor Elias, Rei Irene Tuquírio. Shalom, Haverim, Lekulam. Shalom, paz a todos os amigos. É um prazer enorme poder estar voltando aqui, juntamente com o pastor Roberto Cruvinel. Nós nos conhecemos, não vou nem falar quanto tempo, porque eu não vi Noé, mas eu pisei na lama do dilúvio. Eu me lembro, irmão, a primeira vez que o irmão, que nós travamos conhecimento, o irmão foi no meu escritório em Jandira. Você tinha uma escola teológica, eu fui lá no escola de teologia. Isso, o irmão estava com um manuscrito, o primeiro manuscrito, novinho ainda. Livro que eu ainda ia publicar, Onomatologia. Verdade. E Deus abençoou, estourou. Deus honrou sua vida, não é, irmão? É muito bom, irmão, a história nos mostra a mão de Deus. A gente não sabe onde vai levar, né? A gente não sabe até onde vai chegar, a gente vai estudando, pesquisando, fazendo relacionamentos, que é muito bom, né? Eu já quero aproveitar para falar em relacionamento, mandar um beijo para minha digníssima esposa, Débora Soares. Um beijo para você, minha lindeza. Um beijo para você também, Abigail Soares, está lá na livraria, para o Davi, pela sintonia desta excelente programação, que diz de passagem, por onde mandado, o pessoal mandando saudações, muito senhor. Eu estive em Diadema, o pessoal pediu para dar um abraço e tem seguido Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga Central de Diadema. Olha, o meu abraço ao Ministério de Ipiranga, pastor Gildo em Diadema, o Senhor abençoe, viu? E Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Ele falou para os pedreiros, muito bem, e feliz. Verdade, abençoar muito. Então, vamos trabalhar. Falando em pregação, quero lembrar que hoje eu estarei no fechamento da nossa campanha, na nossa igreja sede, Brasil para Cristo, hoje às 19h30, na Avenida Doutor Mário Covas, 2100. Quarta-feira, dia 15, eu prego na Igreja Cristã Vida Plena, ali na Zona Sul, bem atrás ali do Autódromo de Interlagos. Eu vou colocar endereço no meu Instagram e no meu Facebook, @Roberto Cruvinel, você entra lá. Dia 21 eu prego na Igreja Batista Filadélfia. Eu tinha um convite, Batista Filadélfia de Lausanne Paulista, pastor Ademir. Eu tinha um convite para dia 18, ali em Patabão da Serra, mas ainda não confirmou. Se confirmar, eu falo aqui. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Mas antes de começar e responder perguntas, deixa eu dar o telefone. Manda uma mensagem, 11 93339 7799. 11 93339 7799. Uma outra informação. O pastor Elias Soares tem um canal do YouTube com ensinamentos preciosos, profundos, viu? Eu só indico o que eu gosto. Eu tenho o meu canal, quer entrar no meu canal? Aliás, essa live vai estar no meu canal, todos os programas, Pastor Roberto Cruvinel, entra, aciona o sininho, mas o pastor também tem um canal. Qual é o canal? Já fala aí. PR Elias Soares Oficial. PR Elias Soares Oficial. Entre, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário,
compartilhe os nossos vídeos, estará nos abençoando e abençoando muitas pessoas. Faça a mesma coisa comigo. Sabe que agora tem um recurso que a gente pode compartilhar canal. Olha aí que bênção. Quando você coloca o vídeo, os cards, você pode colocar o vídeo de um colega ou seu e tem compartilhar canais que têm similaridade. É muito bom isso. Aí, vamos trabalhar, irmão. Vamos abençoar todo mundo aqui. Todo mundo que é crente, obviamente, né, irmão? Deixa eu falar uma outra coisa. Hoje, às 16 horas, eu estarei de volta dirigindo, honrosamente substituindo o pastor Jamierson Oliveira, que esta semana não estará na rádio, e esta semana eu vou abordar um tema, vou dar aula com um professor comentando. Meu Deus. Vou dar aula com o professor comentando. Então estou dando aula sobre introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico. Qual a diferença de teologia e ciência da religião? Qual a etimologia da teologia? Como professores pensaram e definiram a teologia. Águas profundas. E, irmão, nós vamos falar sobre só de barco, né? epistemologia, vamos falar sobre teologia nessa semana, o que é epistemologia, quais são as fontes da teologia, o que é entender teologicamente linha de pensamento, o que é um armínio wesleyano, qual a fundamentação da teologia calvinista, qual a fundamentação da teologia católica, da teologia existencial. O que é isso? Teologia liberal. O estudo da filologia acrescenta a teologia. Então, você vai aprender, grava. Essa semana estou substituindo com bastante esforço, porque substituir o pastor Jamier você necessita esforço. Eu vou me esforçar para poder, à altura, poder compartilhar com vocês, tá bom? Vamos ver se o pastor Elias Soares participa de um aqui comigo. Águas profundas. O Ayrton pergunta, pastor, Adão e Eva tiveram filhos antes do Éden? No Éden. No Éden, né? Antes do pecado, eles querem dizer, né? Porque depois do pecado eles são expulsos do paraíso, logo não tinha, né? Como? Então, há uma polêmica muito grande. Se nós pensarmos que eles tiveram filhos antes do pecado, então esses filhos não sofreram os efeitos da queda, né? Porque aí a queda seria pós-nascimento dos filhos, quando Adão ainda estava na sua fase que nós chamamos de supralapsariana, né? Supralapso, ou seja, antes da queda e não infralapso. Então, se eles surgiram antes da queda, logo não foram afetados pelo pecado. Então, quem são esses filhos? Mas existe uma corrente que entende que eles tiveram filhos e que esses filhos são justamente os filhos de Deus descritos em Gênesis capítulo 6, versículo número 2. Então eles, para fugir da questão dos anjos, eles vão dizer que são os filhos de Adão antes da queda. Só que nós não temos respaldo para isso. Elemento suficiente. Não temos sustentação bíblica. O que temos, por exemplo... Existe a lógica existe, mas não existe a sustentação os elementos suficientes para cimentar essa teoria, né? É como diz o provérbio, nem tudo que é lógico é verdadeiro, nem tudo que é verdadeiro é lógico. Na verdade, são silogismos. São silogismos. Silogismo, filosofia. Então, o que ocorre? Alguns têm se apoiado, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube, né? Falando sobre isso. Quem foi a primeira mulher de Adão? Foi Eva ou Lilith? Eles tiveram ou não filhos antes do pecado? Eu até sugiro que você acesse o nosso canal PR Elias Soares Oficial e tenha mais detalhes. É interessante como, aliás, quer dizer que nós estamos transmitindo a live no meu perfil Roberto Cruvinel. É um perfil que eu estou, tenho foto, porque eu tenho mais de um perfil, uma foto com fone de ouvido aqui na Rádio Musical. Compartilha, copia o link, coloca nas suas redes sociais, coloca no WhatsApp, no Telegram, marca as pessoas, coopera para que no Facebook, Roberto Cruvinel agora no Facebook. Instagram, isso. Mas é interessante, pastor, como as teorias, muitas vezes, teorias desprovidas de qualquer fundamentação teológica e bíblica, elas proliferam como se fosse rastro de pólvora. São mais atraentes. Tudo que é... Por exemplo, teologia, questões judaizantes, por exemplo, lenda judaica, questão de Lilith, por exemplo. Nunca se falou tanto da tal de Lilith como hoje, né? Justamente. E biblicamente, nada não tem o mínimo de sustentação. Né? Bom,
Manda lá, sua pergunta, 11 933 39 7799, 11 933 39 7799. Elias pergunta. Elias pergunta para o Elias. Oi. Balaão era um profeta de Deus ou um feiticeiro? Meu Deus. Esta é polêmica, tem no meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Eu defendo, não vamos se escandalizar, hein? Que Balaão era um profeta de Deus. Ele era, olha o verbo, ele era um profeta de Deus. Mas ele se corrompeu no caminho. O caminho de Balaão, ele é condenado lá, não sei se é em 2 de Pedro ou em Apocalipse. Apocalipse. O caminho de Balaão, ter muito cuidado com o caminho de Balaão. Então o caminho de Balaão é o caminho de Simão Mágico. É o caminho de negociar do comércio das coisas de Deus, de comercializar a palavra de Deus. A diferença é que Simão Mágico, o texto diz que era mágico mesmo. Era mágico mesmo. E de Balaão, que ele era um profeta Ele que era um profeta. em algum momento tomou um caminho equivocado, como muita gente faz hoje. É, porque a gente pensa que profeta, ele só vem ali de Israel e coisa e tal. Não, Abraão, por exemplo, era um profeta. Ele é designado como profeta. E ele vem de onde? De Ur dos Caldeus, né? Lá da antiga Mesopotâmia, da parte meridional. Nós temos, por Lugar de exemplo... adoração à lua. Tá certo? Agora nós temos também a lua sim, né? Como é que é? Deusa sim, né? A deusa da lua. Então nós temos também, por exemplo, Melquisedeque. Melquisedeque era um cananeu, fazia parte de uma nação que foi amaldiçoada por Noé. Não obstante, era sumo sacerdote, e Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se você ler, por exemplo, do capítulo 22 ao capítulo 24 de... Oh, meu Deus do céu. Juízes não, oh, meu Deus, esqueci onde está a descrição lá sobre Balaão. Você verá que... Números, capítulo 22 ao 24. Você verá que Deus usou, ele foi usado pelo Espírito Santo, ele sai em obediência à palavra de Deus, ele se nega a amaldiçoar como Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Durante um grande tempo ele obedeceu à vontade de Deus. E quando ele vê que não tinha outro jeito, então Balaque procura persuadi-lo e ele ensina como levar o povo à maldição sem precisar ser amaldiçoado. Como? Levando o povo à promiscuidade, ao pecado. E ele em cima lançar tropeço. Fala, joga a mulherada aí, mas porque eles vão aí pecar. a Bíblia diz assim, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, pastor, esse exemplo de Balaão, pastor Elias, ele é muito interessante para qualquer crente. Porque, veja, tem um livro meu chamado Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia. Olha aí. E nem tudo, por exemplo, profeta tem a ver com santidade. Veja o caso do profeta velho, uma série de outros... Era profeta de Deus, mas em deu lugar... determinado momento, e aqui, sem citar monergismo ou sinergismo, o camarada desviou mesmo. Não é verdade? É verdade. Saiu fora do prumo, apostatou da fé. E tinham alguns que usavam a fé alheia como instrumento para ganhar dinheiro. E é o caso de Balaão que usou, que fez isso. E interessante que na época dos juízes era muito comum, cada um andava, você vê lá um levita de uma outra tribo. Foi feito levita, né? Foi feito levita de outra tribo e não era para ser sacerdote particular numa casa. Não vamos muito longe, pastor, só ratificando ainda mais, não é retificando, mas ratificando, né? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era salvo, era um apóstolo. Era um escolhido. Mas olha o que ele fez. Agora, então é possível. O que é interessante nisso, vamos contextualizar uma doutrina, uma teologia prática aqui. Meu irmão, aquele que está em pé, cuide para não cair. Verdade. Não é a quantidade de dons que você tem, o fato de Deus te usar. Veja, Deus chama um rei pelo nome antes dele nascer, ele não era nem crente. Ciro. Não é? Também Nabucodonosor. Deus chama. Então, o fato de Deus usar alguém não quer dizer que essa pessoa está em paz com Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. E como já disse um pastor, uma coisa é ser usado por Deus e outra é ser aprovado por Deus. Deus nos usa apesar de e não por causa de. Maravilha, eu estou aqui com o pastor Elias Soares, meu amigo, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga.
também é escritor, e vamos trabalhando junto aqui. Hoje minha garganta está um pouco, eu estou pregando há muitos dias falando, preguei em Olha. Guararema no último sábado, estive ontem na ceia pela manhã, no culto à noite, não é? Pastor, você está em campanha? Estou em campanha, irmão, vou continuar direto aí, o ano todo até Jesus voltar. Agora, especificamente, nós fizemos os 12 dias, fizemos. Aliás, quero dizer que saiu um artigo meu no Guia-me. Saiu um artigo meu do Guia sobre os 12 dias de... Guia-me que é o jornal? Não, um dos maiores portais do Brasil. Olha. Portal Guia-me, é um portal cristão, e saiu um artigo meu, são uns articulistas lá. Vamos mandar aqui as perguntas, 11 93339 7799, 11 93339. Enquanto isso, você vai entrando no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, vai entrando também no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e também do Pastor Elias Soares PR, Elias Soares Oficial. Entra lá, aciona o sininho, você vai ser muito edificado, tá? Depois você vai ver que ele vai colocar isso no YouTube também, vai ver qual gravação ficou melhor. Esta aqui pertinho, que é a dele, ou a nossa pegando um ângulo maior, né? A minha porque eu estou aparecendo mais aqui, então fica mais bonito. Tá certo. Entendeu? O José pergunta o seguinte: Jesus ficou mesmo 3 dias morto? Porque quando contamos as horas de sua morte, não dá 72 horas. Então, eu trato deste assunto no meu livro Perguntas que Quis Responder, volume 1, que está esgotado. Ele, de verdade e de fato, ele disse, conforme está em Mateus capítulo 12, versículo 40, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. Só que Jesus, ele morreu na sexta-feira, à 9h, às 3 da tarde, foi sepultado às 18 horas, quando começa o dia judaico. Então, ele praticamente não ficou nem 10 minutos na sepultura da sexta-feira. Ele fica o sábado todo e domingo pela manhã ele já foi ressuscitado. Traduzindo em números redondos, ele ficou 36 horas na sepultura. Está a Bíblia em contradição? Não. Nós temos que fazer essa leitura à luz do pensamento e da cultura judaica. Para um judeu, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? Um Yom é a palavra hebraica para dia. Então, para um judeu, parte de um dia é como se fosse o dia todo. Nós temos 10 minutos da sexta-feira, para ele é computado um dia e uma noite. O sábado ele é o dia completo, e domingo, da mesma sorte, parte do dia como se fosse o dia todo. Isso acontece conosco também, pastor. Por exemplo, tem lojas que ficam 24 horas funcionando. Se o senhor chegar hoje às, digamos assim, às 23 horas e 50 minutos e realizar uma compra para pagar depois, a pressão vai vencer 30 dias, contando a partir do dia 13. Então, no dia 13 de fevereiro... Mesmo que for 1 hora faltando para terminar o dia. É o dia 13. Se eu comprar no dia 13, vai pagar no dia 13. Justamente. 12 ou 13 de fevereiro, porque esse mês é 31. Quem chegou antes do senhor, às 0 horas e 1 minuto deste mesmo dia, vai pagar no mesmo dia. Porque é computado como o dia todo. Como o dia então, essa curiosidade não é apenas no pensamento judaico, mas também no nosso, apenas que as pessoas não... A gente não atenta para esses detalhes. Olha, deixa eu responder aqui eu mesmo 2 perguntas. O Arlindo diz: é errado eu ter pagode gospel? Irmão, é o seguinte, temos que tomar um certo cuidado com essas questões, porque, por exemplo, se você cantar os hinos da minha época, não da época do pastor Elias, não sei, mas é da minha época, que eu já sei, já tenho uma certa idade já, de crente, eu cantei muito Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, ainda canto, gosto muito, mas tem muita coisa que, por exemplo, era bolero. Bolerinho, era bolerinho. Na época se cantava bolero na secular e a igreja cantava bolero também com letra. O próprio Lutero, naquela música Castelo Forte é Nosso Deus, a melodia foi tirada da cervejaria e foi colocada a letra evangélica. Eu não tenho dificuldade com os ritmos de samba, pagode, não tenho. Eu tenho muita dificuldade com aqueles ritmos que induzem a lascívia, a sensualidade, funk, rap. Essas coisas esquisitas. Eu tenho dificuldade com não rap, eu não tenho dificuldade não. Eu conheço eu vi lá um pregador Lu, por exemplo,
As músicas dele são evangelísticas, mais do que muita música que você vê cantando aí no monte, que não tem pé nem cabeça. Receba aí o cumprimento do varão, que não tem pé nem cabeça, nem sustentação bíblica, que é quase um mantra. Agora, eu já ouvi as músicas evangelísticas. Agora, qual é o propósito? Não é? Eu acho ritmo, a questão de ritmo, tem que ver qual é o propósito do negócio. Se induzir a lascívia, a sensualidade, está tudo errado, tá? Vamos lá, o Eric pergunta, onde há textos bíblicos para defender o pastorato feminino? Isso foi tema de um debate aqui. E eu escrevi um tratado sobre isso. Aliás, que vocês não sabem, mas esse tratado foi escrito como uma consulta aos amigos. Agora eu vou falar. Eu vou falar. Eu escrevi um tratado, eu sou a favor do Ministério Feminino, entendendo Efésios 4:11, entendendo Romanos 16. Agora, quem foi que me deu, em Romanos 16, por exemplo, quem foi que me deu o caminho das pedras para uma pesquisa maior? Foi o pastor Elias Soares. Ele falou, pastor Cruvinel, tem tal obra, eu fui procurar. Descobri a questão sobre Júnia, que não tem. Fala aí, Júnia, não tem. O nome Júnias, ele é muito discutido no meio teológico, e alguns, inclusive acho que alguns Nicodemus, quando ele vai trabalhar naquele livro Os Apóstolos, né, porque ali é uma apologia contrária ao ministério apostólico para os dias atuais. E ele, quando ele vai trabalhar na questão de Júnias, ele parece-me que diz que Júnias era uma mulher. Mas era homem. Era homem, coloca um sigma. Só que de todos os documentos encontrados em Roma, na Roma Antiga, isso não sou eu quem estou falando, é Bruce Metzger. Bruce Metzger, ele é pai de quem? Até mesmo daquele apóstata agora, chamado Bart Ehrman, de quem mais? Do Daniel Wallace, que é um linguista especialista em manuscritologia, o homem que mais entende gramática grega hoje no mundo. Discutir a gramática. A gramática. Está escrito. Então, o Bruce Metzger é uma pessoa assim, piedosa, uma pessoa piedosa, um estudioso exímio. E ele, de acordo com as pesquisas arqueológicas e pesquisas linguísticas, ele disse que Júnias era mulher. Em todos os 250 documentos encontrados em Roma, todos eles indicam que Júnias é uma mulher. Não tinha nenhum documento. Nenhum documento indicando homem, sempre mulher. E quando os gramáticos, os especialistas na língua grega, foram sinalizar, porque era tudo em caixa alta, né? Não tinha sinais, não tinha vogais, não tinha nada. Eles sinalizaram Júnias como também sendo mulher. Então, agora você quer um estudo sobre isso? É que o problema, pastor, que... Temos um livro da CPAD também, que é o Comentário Pentecostal do Novo Testamento, que diz também que Júnias é mulher. Então, vamos ver. Lamentavelmente, às vezes nós somos induzidos não pelo que a Bíblia diz, mas sim pelo dogma que nos ensinaram. Somos levados muitas vezes e somos teimosamente rebeldes ao que o texto diz. Não é o que o texto diz. Às vezes as pessoas me perguntam, e eu quero compartilhar aqui, não é muito fácil você ter conhecimento. É pesado. Ter conhecimento é pesado. Porque você tem que analisar várias situações do cristianismo. É mais fácil viver dentro da caixinha. E tem muita gente que vive dentro da caixinha, às vezes fala com relação a outros trabalhos, analisando não pela Bíblia, mas pela sua idiosincrasia, sua forma de ser. No meu site, baixa lá, tem um estudo sobre Ministério Feminino. Não é? Tá lá o estudo, tem uns 12 ou 14 páginas, quase um livro, um livreto isso aí. Agora, eu tenho um versículo abonando, viu, pastor? Se eu tiver... Então, Efésios 4:11, o texto está falando sobre dons ministeriais e está falando da igreja, não exatamente só do homem. A palavra antropós ali, não é? Deus deu dons aos homens, está falando sobre gênero humano. Inclusive nos clássicos é usado, acho que é Epimênides é usado, se me falha a memória, também como gênero humano. Mas é isso aí, entra lá, Pastor Roberto Cruvinel, pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Você pode baixar esse estudo aí, tá ok? Eu quero fazer aqui uma pergunta que veio pela live. Compartilha a minha live aí, por favor. Compartilha a live. Tem várias perguntas da live. Então, vou fazer umas perguntas da live agora, tá, pastor? É assim, Teologia na Lata. Lembrando que
hoje às 16 horas, eu estarei aqui na Musical de novo, falando sobre introdução à teologia. De onde veio a palavra teologia? Qual a etimologia da palavra teologia? Qual a melhor tradução, o melhor significado da palavra teologia? O que alguns pensadores, John Stone e outros, falaram sobre a teologia? Nós vamos falar muita coisa sobre isso. Gente que diz que é teólogo mesmo. O que é ser um teólogo? Então hoje, você não pode perder. Amanhã continuaremos falando sobre o que a teologia não é, falaremos sobre as fontes da teologia, falaremos sobre a teologia sistemática, vamos explicar. Eu vou dando aula e os professores vão comentando. Vamos acrescentando isso. Dura coisa, hein? Bom ou não é? Você participaria? Não é fácil não. Participaria? É sistemático, irmão. Nós vamos fazer, tem ordem, não qualquer assunto não, vamos em ordem. E você vai anotando aí, tá bom? Olha, pela live, o Anderson pergunta, segundo a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o anticristo se manifestará antes da volta de Cristo? Qual a diferença entre meso e pré-tribulacionista? Bom, vamos começar pela última. Existe na linha pré-milenista algumas correntes, né? Por exemplo, você tem, vou falar de 3 apenas, o pré-tribulacionismo, que acredita que Cristo virá antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja. O mesotribulacionismo, que ele virá no meio da tribulação, porque é considerado como grande tribulação propriamente dita, os 3 anos e meio finais. E existem os pós-tribulacionistas, que veem Cristo voltando depois da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas, inclusive, se apoiam nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3, para dizer que Cristo voltará somente depois da grande tribulação. Mas nós já explicamos aqui uma outra vez, falando sobre escatologia, mostrando que a manifestação ela ocorre 3 vezes nesse texto, e ela vai culminar no versículo 7 e 8, quando se diz na primeira passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, essa manifestação é um surgimento dele, mas não ele sendo declarado como anticristo para toda a sociedade. Como o anticristo significa o que é colocado no lugar de Cristo, o imitador de Cristo, e o que também é contra Cristo, ele é um imitador de Cristo. Cristo, quando ele surge na terra, poucas pessoas sabiam, isto é, os seus familiares sabiam, os seus apóstolos também, até eu cometi um equívoco uma vez, dizendo que os apóstolos não sabiam, mas eles sabiam que Cristo também se manifesta para ele. Depois a mulher samaritana e poucas pessoas. Só que quando ele nasceu, somente os familiares sabiam e mais ninguém. Depois ele se apresenta novamente, com cerca de quase 30 anos, do jeito que está em Lucas capítulo 3, versículo de número 23, era cerca de quase 30 anos. Então ele já se apresenta ao mundo. Veja que quando ele está com 12 anos, ele está entre os doutores da lei, e os doutores da lei não sabiam que ele era o Cristo. Da mesma sorte, o anticristo, ele vai surgir, ele vai se relacionar, ele vai estudar, e ninguém saberá. Então eu creio que a igreja estará na terra por ocasião do surgimento dele. Só que quando Cristo voltar, antes que ele seja revelado ao mundo... Não é possível ele assumir poder com a igreja aqui. Com a igreja aqui. Ele só vai se revelar ao mundo depois que a igreja for tirada, e isso no mesmo texto. Ele pode estar andando por aí, na verdade. De repente, né? De repente. Pode estar. Não vamos fazer igual um amigo meu. Tem um amigo meu que diz que dessa vez é certo. 2018, Jesus volta. Você sabe quem é? Ele levou a questão da geração, né? Justamente. Aí como a nação de Israel renasceu em 1948, jogou 70, você está entendendo? Então é complicado. Não, mas é a questão que para nós temos que viver se Jesus voltasse agora. Com certeza, mas aqui, olha, esse texto aqui, ele é excluído pelos pós-tribulacionistas e por alguma outra linha, versículo 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Em outra tradução diz que o detém. Que o detém. E então será revelado o Nico. Então, isso daqui é um advérbio de tempo. É uma cronologia. Assim, então, ou seja, só depois, vamos entender assim, somente depois será revelado o Nico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor eu sou pré também. Eu harpado se dará.
Antes, e a 70ª semana de Daniel, onde o anticristo atuará, tem a ver com Israel. Eu creio nisso, e estudando não vi base para mudar. Porque se tivesse que mudar, achei interessante o irmão falar que o irmão se equivocou numa situação. Justamente. E consertou. Irmão, humildade, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Você não quer errar, não faça nada. É verdade. Não fale nada. Não. Aliás, não quer que ninguém fale de você. Não faça nada, não tenha nada. Não apareça. E não apareça, não seja ninguém. Agora, quando você se propõe a fazer alguma coisa, principalmente na nossa área, ensinando as pessoas, que é uma questão... Irmão, teologia trata de tanta coisa. História, geografia, filosofia, ética, psicologia, linguística, tanta coisa, não é? Tanta coisa. Agora, nessa área aqui, eu quero indicar a vocês, eu tenho um DVD triplo sobre escatologia. DVD triplo, dá uma olhada no meu Instagram, no meu Facebook, um DVD triplo sobre escatologia, falando sobre tudo isso. Eu falo sobre 70 semanas de Daniel, dispensacionalismo, tudo isso. Agora, tem uma pergunta aqui, na live, a Simone está perguntando agora na live, estou transmitindo por Roberto Cruvinel e vou colocar essa live no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Essa pergunta tem a ver com esse livro aqui, ó. Vê se ele aparece aí, Adriana. Ó, tem a ver com esse livro aqui. Presta atenção. Essa pergunta é o tema desse livro, que é o livro do pastor Elias. Eu já comprei, esse é o terceiro que eu compro. Ele me entregou hoje. E circunstancialmente, não estou fazendo propaganda não, porque veio a pergunta mesmo. As pessoas querem saber. E já é o terceiro, eu compro e dou. Olha aí. Eu compro e dou. É bênção, viu? Essa casa agradece. Porque é bom Amém, mesmo. Então é perguntas difíceis de responder sobre imortalidade da alma entre morte e a ressurreição. É uma questão que trata da antropologia teológica, não é? A Simone pergunta, para onde vamos quando morremos, pastor? Muito bem. Nesse estudo que nós fazemos sobre a imortalidade da alma, é interessante que esse assunto está linkado também à questão da escatologia, antropologia teológica e tudo mais, né? É o estado intermediário. O estado intermediário falha entre a morte, ele diz respeito ao lapso temporal entre a morte e a ressurreição. O que acontece? Porque nós acreditamos que nós temos uma alma, diferente de outros que acreditam que o homem é uma alma e quando morre, morre tudo. Nós não acreditamos porque o Senhor Jesus não nos autoriza a fazer isso, visto que ele, em Mateus 10:28, diz, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Logo, se não pode matar a alma sobrevive à morte do corpo. Então, para onde vai a alma após a morte do corpo? Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, responde essa questão com muita maestria, porque é o próprio Senhor Jesus que está fazendo alusão a esse acontecimento, a essa história do ser humano depois da morte. E fora isso, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 23, 43, disse ao ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, Lucas 16, 19 a 31 mostra que o ímpio ele vai para o Hades, que é o lugar de tormento, ou Sheol, e vai ali com castigo. E o justo, ele vai para o terceiro céu, e de acordo com o 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 4, o terceiro céu é o próprio paraíso, ou chamado seio de Abraão. Aqui é o seguinte, observe que a palavra Hades, nesse contexto, está falando de lugar de tormento. Lugar de tormento e não de sepultura. Porque agora, é uma palavra que pode ter mais de significado, né? Sim, aquele texto que você participou do debate, aí, eu fiz uma enquete com colegas, né? Perfeito. Os colegas que estavam aqui acreditam que Jesus não foi ao inferno. Eles acreditam. A palavra está dizendo Hades. Mas a construção, só uma curiosidade, mas eu sou sempre aberto a ser convencido. Mas porque eu sempre ensinei que ele pregou. Perfeito. A construção, com relação só à construção gramatical. A construção gramatical aí não determina exatamente que Hades que seja. Pode ser, mas não que seja sepultura. Se você lançou mais material com relação a isso, né? Então, é bem verdade, pastor. Eu já sabia que eu seria uma voz distonante do meio evangélico, principalmente pentecostal. Certo. 95% do evangélico acredita que ele desceu. Eu, há muitos anos atrás, no início da minha fé, eu também cria, mas depois examinando com mais carinho,
eu passei a perceber que não. Você colocou material na internet sobre isso? Então, eu tenho um debate na TV que eu fiz com um reverendo, ele é deão do Mackenzie, Tá. é o pastor Jair de Almeida. E na oportunidade ele chegou a dizer, olha, é muito mais cômodo defender a posição que o senhor está defendendo. E ele, como presbiteriano calvinista, ele entende que Jesus foi ao inferno, mas ele também é uma voz dissonante dentro do calvinismo. Porque dentro da teologia reformada calvinista, é unanimidade crer que Jesus não desceu. Eu, apesar de ser um arminiano, faço coro com eles nesse entendimento. Olha, é interessante, é como eu faço coro na questão de Mateus 3,11. No meu entendimento, aquilo ali é condenação. Eu faço exegese do texto ali. Já o pastor Hernandes Dias Lopes diz que aquele fogo é o ele, fogo do Espírito Santo, regenerador. Justamente, essa liberdade que nós temos. Às vezes, alguns irmãos, teve irmão que falou, irmão, puxa, fica meio milindrado. Como se você não fosse mais crente. Você está entendendo? Não é liberdade de interpretação. Então, o que ocorre? Agostinho, atribuído a Agostinho, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Caridade. Então, o que ocorre? A bem da verdade, pastor, a palavra Hades não aparece no texto em questão, que é 1 de Pedro 3,18. Não existe Hades ali. Está lá? Pode examinar. Não tem. Vamos ler. Não tem. Que aqui é tira-tema. Opa, na lata! Oh, na lata, teologia na lata. Eu me lembro. 1 de Pedro? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. Interessante que uma vez me perguntaram num programa de televisão, um texto grego. Aí eu falei, agora? Ai, meu Deus. Não tá não, irmão. Achou? Existe a palavra? Não. Não existe. Você entendeu? E nem mesmo em Efésios capítulo 4, que foi citado, versículo 8 a 10. Era subentendida. É subentendida. Então vamos continuar, gente. Olha, quer mandar uma mensagem, mas é legal. Mas está lá no seu canal esse debate, né? Esse debate, acho que está no Vejam Só. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei aqui, eu falei aqui e vou falar de novo. Vou falar hoje à tarde, se Deus me permitir. Não é o seguinte, irmãos, você vê só uma linha de pensamento, não, você tem que ouvir o que te contraria. Porque das duas, uma, ou te convence ou melhora a tua. É verdade. Ou fortalece a sua argumentação. Eu dava aula, eu chegava na sala de aula dando aula de hermenêutica, eu falava, vocês acreditam em quê? A gente acredita que perde a salvação, pois então agora eu vou defender o que não perde. Não. Daqui a pouco tinha gente balançando a cabeça assim, ó. É verdade! Não perde mesmo não! Não perde mesmo não. Aí, agora eu vou desmanchar. Agora eu vou desmanchar. As pessoas têm que aprender a pensar. Elas não podem ser antenas parabólicas. E essa visão desse programa, não quero aqui falar mal de igreja nenhuma, Deus abençoe todo mundo, cada um tem um chamado, agora, que seja dentro da palavra, dentro da Bíblia. Não é? Agora, dentro da Bíblia, não é a Bíblia segundo o meu conceito, segundo o conceito de Deus. Porque às vezes o meu conceito pode ser equivocado. Então, é importante ajudar você a pensar. A Bíblia fala que tem que pensar. Colossenses 3 diz que tem que pensar. 3, 1 a 3. A Bíblia fala em Coríntios que você pode orar com entendimento, não é? Então, vamos pensar. Por isso que estamos para te ajudar. Hoje, às 16 horas, eu estou dirigindo, estou dando uma aula aqui, junto com o convidado, o pastor Boniek estará comigo, ele é físico. Pastor Boniek Oliveira é físico, é acadêmico na USP de hebraico, não é? Latim, parece que está fazendo latim ali. É um homem muito preparado, teólogo, muito preparado. Vai estar comigo comentando a primeira aula hoje. Você não pode perder, às 16 horas, aqui na Rádio Musical, a segunda edição do programa. Eu estou substituindo, só esta semana, o pastor Jamierson Oliveira, tá ok? Hoje aqui na Teologia na Lata, Teologia primeira edição, mas é na lata, tanto é que é na lata que a pergunta é essa aqui, ó. Júnior, Lúcifer está preso ou está solto? Essa é fácil, ele quer que, né? Todo mundo acredite que ele está presinho, só que na época de Jó... Até que ele não exista. Até que ele não exista, mas quem que tentou Eva? Então. Foi justamente ele, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, conforme é denunciado em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. E ainda mais, você vai ver, por exemplo,
que na época de Jó, o que Deus perguntou para Satanás? Satanás, de onde vens? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Efésios fala Então, sobre tá a soltinho. organização, né? Então tá fácil, gente. Vamos lá? Gesiel diz, existiu a religião dos nazarenos, uma religião antes do cristianismo? Existiu a nossa, porque os discípulos eram chamados de seita dos nazarenos. Antes do cristianismo. Então, mas somente a seita dos nazarenos, que era conhecido como a seita dos nazarenos, mas esse grupo Netzarim é um grupo novo, né? Que é uma ramificação do judaísmo com o cristianismo, é os chamados judeus messiânicos, que inclusive negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. São patripassionistas? Patripassionistas seria o... Transforma modalismo. É o modalismo. Eles são, como a gente chama de... Arianos. Arianos ou sabeliano, né? Sabelianismo modal. Não seria sabelianismo modal, não seriam modalistas, não. Eles apenas acreditam que existe Yahvé e o Mashiach é um homem, mas não Deus. Ah, é? Mashiach é um homem, assim como no judaísmo. O judaísmo ortodoxo... Nós estávamos juntos aquele dia que o rapaz falou isso, não foi? Justamente. Então eles acreditam que ele não é Deus, ele existe, o Mashiach, que virá, porém, ele morre como qualquer outro ser humano. Nós vamos... interessante, irmãos, que é importante estudar a história do cristianismo, inclusive os textos de Atos, falam que o cristianismo era considerado uma ramificação do judaísmo. Tanto que, acho que foi na época de Adriano, que Priscila e Áquila foram expulsos de Roma, junto com os judeus. É por isso que o cristianismo é conhecido como seita. Porque era uma facção. Sai, porque seita é aquele que divide, né? Que sai. Então ele sai do judaísmo, porque todos os apóstolos eram judeus. Inclusive, o cabeça. Mas tínhamos várias ramificações. Tínhamos aí os essênios, tínhamos os saduceus, os fariseus, e tinha o povo da política, que eram os zelotes, né? Os zelotes, que inclusive Judas Iscariotes, alguns entendem que ele era, e que também... O negócio dele era política. Era política. Era a esquerda da época. A esquerda da época. E acham que também os Gestas e Dimas eram também desse grupo. Que eram descendentes dos sicários. Eles eram seguidores aí. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, temos uma pergunta da live aqui. O Carlos, explica Isaías 38, versículo 8. Mas o que ele quer saber? Essa que é a questão. Exatamente, mas vamos ler. Vamos ler. O Anderson pede de 18, 24 a 25. Exatamente, vamos perguntar, vamos ver. Enquanto eu abro aqui, vamos ver o seguinte, a Juliana pergunta na live, o dízimo foi abolido? Enquanto você responde essa, eu vou abrir o texto de Isaías, tá? Tá, então vamos lá então. Olha, a questão do dízimo, mais uma vez, entra no canal A Verdade sobre o Dízimo, no canal PR Elias Soares Oficial, que eu trabalho detalhadamente, dá 1h04. E no nosso tem mais ou menos 1 hora também, pastor Roberto sobre Sobrinel dízimo, falando sobre dízimo. Então, eu vou resumir aqui, primeiro dizendo o seguinte, que o dízimo, ele não é da lei, ele antecede a lei. Ele é antes da lei. Portanto, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e é interessante que a Bíblia diz lá em Hebreus que Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo por meio de Abraão a Melquisedeque. E depois, lá em Hebreus capítulo 5 e capítulo 7, mostra que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, é uma ordem que Jesus dá continuidade a ela. Logo, se essa ordem recebia dízimo, a ordem de Jesus também continua recebendo, ainda continua sendo feita a contribuição. Os que querem combater o dízimo, eu pergunto, qual é o sistema de contribuição estabelecido para a igreja? Alguém vai dizer, sabe o quê? Oferta. Mas não tem um versículo no Novo Testamento dizendo que a oferta é algo normativo para a igreja contribuir. Não existe versículo. Existe uma oferta especial que é para os judeus pobres. Existem ofertas especiais. E Jesus não abole o dízimo. Mateus 23, 23 diz, você deve fazer essa se omitir aquela. Então, se não é o dízimo, se não é a oferta, então como é que a igreja vai sobreviver? Tá entendendo? Aliás, a Bíblia diz, mas cada um contribui segundo o seu coração, Coríntios, mas lá em Pedro diz que existe coração exercitado na avareza. Não, mas esse contribua segundo o seu coração é para uma oferta especial, não é algo normativo. Olha aqui, Isaías 38, 8. Está aqui o texto. Eis que farei retroceder 10 graus as sombras pelo sol
declinante no relógio de Ax. O pastor, sexta-feira, o pastor Boniek disse que não precisava nem voltar ao sol, era só mudar a refração, ele é físico. Olha, Deus mudar a refração da luz, acabou. Já é. A curva da luz já voltaria, e Deus pode muito bem fazer isso. Então eu vou deixar essa ideia para ele complementar mais, né? Porque é a área dele mesmo. Lucas, o Elderson pergunta, Lucas 18, 24 e 25, Evangelho de Lucas. Vamos lá, vamos trabalhar. Enquanto o pastor está abrindo Lucas 18, 24 e 25, deixa eu dizer a você aqui, você não pode perder hoje, às 16 horas, o programa Teológico Segunda Edição. Dessa feita uma aula, vamos falar sobre introdução à teologia, bem técnico, pega aí, está gravado também, nós vamos, aliás, vai ser disponibilizado, aliás, o vídeo também, mas você pega caderno, tá bom? Tira aí suas dúvidas, 16 horas hoje, introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico, comentando, eu vou dar a aula e o comentador será o pastor Boniek Oliveira. Bom, a passagem de Lucas 18, 24 e 25, é alusiva àquele jovem rico que veio buscar a vida eterna, mas quando Jesus apresentou para ele as dificuldades, ele ficou muito triste e foi embora. E Jesus diz, olha, quão difícil é para um rico, ou seja, para aquele que confia na riqueza, entrar no reino dos céus. Aí ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A palavra camelo também vem do grego camilos, né, que é corda. Então alguns, por conta desta etimologia, entendem que é mais fácil passar uma corda pelo fundo de uma agulha. Olha que é praticamente impossível do ponto de vista humano. Praticamente não, é impossível do ponto de vista humano. Mas ele diz que é mais fácil acontecer isso do que um rico entrar no céu. Em outras palavras, isso daí nada mais era do que uma frase de efeito da época. Tem uma interpretação que diz que Jesus estava observando as frestas do Muro de Jerusalém, Isso. que onde se atiravam flechas e alguém puxando um camelo empacado e dizendo que não importa se é uma coisa ou outra, o importa é a dificuldade, é aquilo que aquilo representa, qual é o mote, qual é a intenção de ensino, né? Então é um dito proverbial para dizer o seguinte, ó, isso aqui é impossível, é muito difícil. Tudo que Jesus estava querendo dizer é isso. Olha, o Leonardo, rapidamente, o que é chave hermenêutica? Vamos ver se a gente consegue chave hermenêutica. O que é chave hermenêutica? Será que ele está se referindo à questão lá do Cabernet? Provavelmente. Que Jesus é chave não é mesmo? Para você entender bem o Novo Testamento, você tem que entender à luz daquilo que Jesus ensinou. Então, se é isso que ele está querendo dizer, é o que abre uma porta. É que abre justamente a porta. dizer, eu sou a porta. Se você tem que entender à luz daquilo que Cristo ensinou, ele está correto. Agora, eu não sei se é isso que está realmente naquilo que ele está querendo dizer. Mas se for isso... Olha, rapidinho. Cleiton, qual a origem dos Nefilim? Quem eram eles? Então, Nefilim são os cananeus, são pessoas que viviam tradições, mas não tem nada a ver com Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. A palavra, ou seja, com aquela ação gigante de seres de 1000 e poucos metros de altura, porque a palavra Nefilim, ela vem do hebraico e a forma plural do verbo hebraico na fala. E na fala significa o caído. Então, é Nefilim, os caídos. Você consegue responder assim em 30 segundos? O José pergunta, por que os unicistas dizem que tudo é Jesus? A gente falou já um pouco agora, né? Quando Jesus foi crucificado, quem o ressuscitou então? Justamente. Mas não é? A pergunta já dá. Essa daí até que não é tanto, porque o próprio Senhor Jesus disse, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Porque a ressurreição é uma obra tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Justamente, Santo. tem textos que falam que é o Espírito, texto que diz que é Jesus, que é o Pai. Ele mesmo. Então, o problema aí é que são os chamados sabelianismo modal. Sabelianismo modal parte do princípio de que o Deus, no Antigo Testamento ele era o Pai, no Novo Testamento dos Evangelhos é o Filho, e a partir de Atos até agora é o Espírito Santo, que existe somente uma pessoa na divindade, não 3 pessoas. Quer dizer, vai se modificando. Deus se transforma no Filho, que se transforma no Espírito Santo. É uma heresia isso. À luz de João 14, é uma heresia isso. Mas, meu irmão, muito obrigado, pastor. Quem quiser conhecer sua livraria, te convidar para pregar, convidar o pastor para pregar, abençoa a vida dele, viu, irmãos? Faz ele voltar feliz para casa. Como é que faz, pastor? Então, a nossa livraria está na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
Quem quiser conhecer a minha belezura e também conhecer os livros, é só ir para lá. E às vezes eu não estou, mas a minha filha poderá estar atendendo, a Abigail Soares. Agora, no que diz respeito a convites, é o telefone dela, porque é ela que faz as agendas. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Maravilha. Na verdade, louvo a Deus, tem alguns livros do pastor aqui, nós já mostramos aqui na live, não é? Eu quero mostrar de novo, ele trouxe aqui, eu já tenho esses livros, mas vou comprar outra vez, olha que coisa. Esse aqui, volume 2. Jefité sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Eu penso diferente dele, mas eu tenho. Eu penso diferente dele, mas porque tem que ler o que está aqui, a gente pensa diferente, né? É verdade. Né, e tem aqui o Perguntas Difíceis de Responder. Sobre a mulher de Jó. O que ela disse? Amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre? Aqui, ó. O canto do galo, você sabia que não era o canto do ave? Porque na época de Jesus era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. Conclusão, eu comprei tudo de novo. Quase 300 questões. Eu comprei tudo de novo e comprei essa Bíblia King James que eu vou levar para a igreja hoje. É só ligar, 0 operadora 11 94901 6633. É isso aí, pronto. Agora, meus irmãos, tá feito aí? Tá legal? Então aparece lá, hora com ele. Gente, quem quiser me convidar para pregar, os irmãos veem que eu tenho vários convites, eu te explico como funciona o meu ministério, anota meu WhatsApp, não é para perguntar. Esse WhatsApp é para convites, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Quero pedir que você entre no meu Instagram. Eu coloco muito material sobre o meu ministério, sobre o que Deus tem nos dado, não é? @Roberto Cruvinel, pelo menos umas 20 pessoas aí. Pessoal que segue o pastor Elias Soares aí no canal. Entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Entra, @Roberto Cruvinel. Tá? E também, meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br, pode baixar lá. Entra aí nas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão lá, estudos. Deixa uma mensagem para mim lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br. Meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 967 665787. Instagram, @Roberto Cruvinel. Obrigado, pessoal. Obrigado, equipe. Deus abençoe. Jesus, muito obrigado. Daqui a pouco, às 16 horas, estamos aqui de novo. Paz. Amém. YB 930. Deus abençoe.